Saudações, queridos irmãos. Neste momento, iremos fazer a nossa irradiação, que é emitirmos, através das ondas mentais dos nossos pensamentos, bons fluidos a todos e a tudo que nos dirigimos em nossas preces. Vamos nos conectar, então, neste momento, primeiramente, elevando o nosso pensamento com o nosso Pai Criador, agradecendo pelo dom da vida, oportunidade bendita para a nossa evolução. Rogamos a esse Pai amoroso e bom o fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança e ajuda que permaneçamos resignados diante das adversidades surgidas em nossas vidas. Que o teu amparo e alento, Pai, se estendam aos nossos familiares e amigos. Mestre amado, cure os enfermos, derrame bálsamos salutares sobre os nossos irmãos acometidos por doenças, amenize-lhes os sofrimentos e proporcione-lhes esperança de dias melhores. Fortaleça e ampare os médicos e enfermeiros que trabalham incansavelmente na cura dos nossos irmãos doentes. Mentalizemos os orfanatos, os asilos, os nossos irmãos que têm como morada as ruas. Que a tua mão, Mestre Divino, acarinhe a cada um deles, para que se sintam amparados e fortalecidos. Dirigimo-nos às clínicas psiquiátricas e de dependentes químicos. Que os benfeitores espirituais protejam nossos irmãos, auxiliando-os na recuperação, a fim de integrarem-se novamente à sociedade, com as mentes e corações serenados. Aos irmãos que se encontram nas cadeias penitenciárias ou casas de menores infratores, ajude-os, Pai, a fim de que suas consciências despertem para o caminho do bem e do amor. Pai bondoso, inspire os nossos governantes para que tenham sabedoria e discernimento, a fim de administrarem pelo bem do povo, sempre a favor do progresso e da moral. Vamos pedir pelos nossos desafetos, para que saibamos seguir a lição do perdão que o Cristo nos ensinou, esquecendo as ofensas, desejando-lhes ternura, pagando o mal com o bem. Rogamos também pela nossa terra-mãe, que haja mais paz, entendimento e solidariedade entre as pessoas. Pai amado, que os nossos irmãos obsediados consigam elevar seus pensamentos, desviando-os do mal, encontrando no bem e no amor a luz necessária para a elevação moral. Que os nossos irmãos obsessores recebam a sua misericórdia e consigam perceber o falso caminho em que estão empreendidos. Desperte-os, Senhor, para o amor, a fim de que consigam semear a paz em seus corações. Aos nossos irmãos suicidas, eles violaram a vossa lei, abreviando voluntariamente seus dias, mas sabemos que sua misericórdia é infinita. Inspira-lhes o arrependimento para que consiga abrandar a amargura dos sofrimentos. Faça também com que brote no âmago de cada um a esperança de um mundo melhor. Aos nossos irmãos recentemente desencarnados, que a espiritualidade benfeitora lhes dê a assistência necessária, envolvendo-os com amor e carinho, e que eles possam aceitar a nova morada e empenharem-se pelo progresso dos seus espíritos. Aos irmãos reencarnantes, que possam ser acolhidos com muito amor
pelas famílias destinadas a recebê-los. Vamos pedir pela magnetização das nossas águas, as que se encontram nos nossos lares, nos hospitais e nas cidades, que recebam os eflúvios salutares, ajudando-os no restabelecimento físico e espiritual. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade benfeitora que nos assistiram nessa irradiação. Que assim seja. Saudações, irmãos. Sejam bem-vindos todos que acompanham as redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Que nosso Mestre Jesus nos permita entender suas lições nestes breves momentos. O Espiritismo apresenta uma proposta filosófica que explica a realidade. Realidade que não traz divisões entre o mundo espiritual e o mundo material, nos mostra que fazemos parte dos dois lados e que a linha que separa ambos é muito próxima. Exatamente por existir essa proximidade é que precisamos do conhecimento. E ainda mais, precisamos questionar este conhecimento. Não basta saber, é preciso compreender. Uma proposta filosófica de amor ao saber, que trabalha com conhecimento, com essa busca que leva a pensar, a mudar, crescer, transformar e aperfeiçoar o ser. A proposta espírita não é de simplesmente crer, é de saber, de conhecer e compreender. Mas vamos encontrar aqueles que preferem a fuga psicológica com justificativas. Eu não entendo. Mas por que não entende? Eu não sou inteligente. Livro dos Espíritos, questão 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Somos espíritos habitando um corpo físico. Portanto, dizer que não sou inteligente não é desculpa. A inteligência é uma aptidão. Todos somos inteligentes. Todos temos a capacidade de aprender e compreender. Por que alguns dizem que não podem? Porque eles preferem acreditar assim. E ninguém pode fazer nada, a não ser a própria pessoa. Qual a finalidade dessas informações? É que o assunto que nos foi proposto é o dom da coragem. E é necessário conhecer, aprender para se libertar da ignorância e assim alavancar rumo à coragem de viver. Costumamos confundir coragem com intemperança, agressividade, intempestividade, que muitas vezes são apenas reações causadas pelo medo que estamos escondendo. Quando ouvimos a palavra coragem, pensamos em defesa, defesa própria ou dos outros, defesa contra ataques físicos, verbais, emocionais ou psicológicos. A palavra coragem, ela vem de raiz latina, significa coração. Coração, sede ou centro da alma, da inteligência, da sensibilidade. Ser corajoso significa agir utilizando um potencial que vem de dentro, a voz do coração. A coragem, ela faz parte dos dons ofertados por Deus às criaturas, assim como a inteligência. Esses dons, ou aptidões, se quisermos dizer assim,
que nos são ofertados pela criação, eles necessitam de desenvolvimento. A coragem, ela já se encontra enraizada em cada um de nós. Ela foi se desenvolvendo nas nossas vivências passadas, na medida que precisávamos solucionar os desafios e vencer as lutas que se apresentavam. No início do nosso desenvolvimento, a luta pela sobrevivência se mostrava árdua. Estavam presentes os enfrentamentos físicos. Daí nós localizamos no nosso psiquismo por que geralmente colocamos a coragem ligada às reações de defesa do corpo. Já no nosso atual momento, a nossa coragem pessoal varia mais do que lutar ou fugir de um perigo que ameaça a integridade física. Esse tipo de coragem, a coragem física, é talvez a mais fácil de se reconhecer. Usamos para nos proteger ou proteger outras pessoas de algum tipo de dano ou agressão. Desenvolvida a capacidade de defesa física da humanidade, surge outro tipo de coragem: vencer a si mesmo. Tipo de coragem grandiosa, que permite superar as nossas imperfeições, superar o orgulho, o egoísmo, a vaidade que ainda carregamos dentro de nós. A coragem emocional ou moral é usada quando precisamos mudar de opinião e reconhecer que erramos. Quando precisamos enfrentar a hipocrisia social. Quando a nossa mudança de atitude coloca em risco a nossa posição social, o apoio dos nossos pares que antes pensavam iguais a nós, e no momento que mudamos, nos distanciamos. É necessário coragem para assumir as consequências das nossas ações e dos nossos desacertos, para suportar a vontade de retrucar de acordo com aquilo que nós recebemos como ofensa, interpretamos como ofensa e fica aquela vontade enorme de devolver. É necessário coragem para sentir e fazer as coisas que acreditamos no momento serem certas para nós, ainda que o medo da rejeição e da discriminação nos ameace. Coragem para aprender a dizer não, impedindo que passemos a vida inteira sendo usados ou explorados, para ver as coisas pelo lado bom, esperando sempre uma solução favorável. Ao longo das nossas existências, vamos desenvolvendo esse dom da coragem. É uma conquista, porque a gente não desenvolve essa força, essa determinação, essa disposição de uma hora para outra. No processo de evolução, as alterações de níveis de coragem vão acontecendo a cada momento. Conquistado um patamar de realização pessoal, logo surge outro que começamos todo o trabalho novamente. Já no nosso atual momento, já observaram quantas situações são repetitivas na nossa vida? Mudam os personagens, mas o problema é o mesmo? Já questionaram por que isso acontece? A providência divina nos chamando para uma mudança de atitude e nós não queremos perceber, pois estamos negando que precisamos de um novo olhar para a vida. E a lição fica se repetindo. Santo Agostinho nos diz que as pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são.
E não há nada que nós possamos fazer a não ser aceitar essa verdade. Se não for assim, nunca seremos felizes. Estaremos sempre colocando a culpa da nossa infelicidade no outro. Daí é rápido para resolver o problema. Não fui eu, a culpa é dele. E aí vem as desculpas. Ele queria, ele parecia. Ah, eu achei que ele era assim. Eu queria que ele fizesse isso. O que eu quero em relação ao outro é um problema só meu, não faz diferença. Qual a única pessoa que eu posso mudar? Eu mesmo. Essas experiências que vamos experimentando ao longo do caminho é que vão fazer com que a gente vá aprendendo a adquirir coragem ao longo do tempo. O outro com o qual nós convivemos, ele nos ajuda nesse processo de coragem. A virtude da coragem, ela aparece na nossa vida quando nós nos libertamos da proteção da família, da segurança da casa do pai e da mãe, quando precisamos assumir as próprias responsabilidades. Aqui não entra só a responsabilidade financeira, mas aquela referente às nossas escolhas. O desenvolvimento biológico, ele nem sempre acompanha o desenvolvimento psicológico. As áreas da emoção, para serem desenvolvidas, elas dependem de circunstâncias vividas anteriormente. Aquela criança, aquele jovem em desenvolvimento, quando recebe o protecionismo da família, seja dos pais ou das pessoas com as quais ele convive, que procuram poupá-lo das adversidades, dos conflitos, das lutas necessárias para a evolução, chega à vida adulta com pendências na área emocional. Lançando um olhar ao nosso redor, vamos encontrar um número incontável de pessoas que estão buscando um colo para pular a poça d'água que está no caminho. E quando não recebem esse colo e são obrigadas a pular a poça d'água sozinhos, terminam culpando aqueles que estão ao seu redor porque se molharam. Aqueles que foram conduzidos a padronizar a sua vivência terminam por sofrer problemas, porque por qualquer coisinha diferente que se apresente na vida, a pessoa fica perdida e não aceita sair da sua zona de conforto. Quando a gente se apega a um padrão, perde a capacidade de mudar, de pensar diferente. É a mentalidade de rebanho, pode ser agressivo falar, mas é a mentalidade de rebanho. Eu faço o que todo mundo faz. Eu uso porque está na moda, todo mundo usa. Se eu não agir assim, vou ficar fora. Todo mundo está fazendo, então eu também faço. Todo mundo está dizendo, então eu também digo. A pessoa termina ficando sem ideias próprias. Não pensa no que está fazendo e por que está fazendo. Quando deixamos os outros conduzirem o nosso jeito de sentir, pensar e agir, estamos dando esse consentimento de nos usar ou manipular quando e quando quiserem. O nosso valor, ele reside neles. E se eles se recusam a nos dar a sua apreciação positiva, nós nos sentimos um nada, emocionalmente sem valor. Eis aí a depressão. O momento atual, ele está nos convidando a exercitar a coragem. Precisamos pensar em tudo o que está acontecendo. Temos um modelo a ser seguido. Jesus se revelou uma criatura extremamente corajosa. Pregou a tenacidade diante das situações emocionais ou moralmente difíceis e não teve medo de enfrentar a desaprovação.
Ele sempre se conduziu com base em sua consciência pessoal, em sua integração com Deus e nas leis naturais que nos regem. Jamais se permitiu guiar por convenções sociais, por alguém que tentou ditar a maneira que ele deveria pensar ou se comportar. Viver é correr riscos, é enfrentar o desconhecido. Todos nós estamos enfrentando coisas ignoradas, desconhecidas. Correr riscos nos coloca em probabilidades de insucessos. Nem tudo está sob o nosso controle. A gente, quando é jovem, entra em desespero, entra em aflição. Alguma coisa não dá certo, já fica ansioso, quer ver o resultado imediatamente e ainda quer que tudo aconteça de acordo com a própria vontade. Quando não acontece, alguns recuam e partem para o eu não consigo, não vai dar certo. Mas, se o que você está fazendo não está dando certo, precisa de um olhar diferente. Só que é mais fácil negar do que mudar. É como se a pessoa estivesse sempre batendo numa parede e voltando para o mesmo lugar. Quando percebe, já se passou muito tempo, se foram os anos, e continua parada no eu não consigo. Não busca entrar em conexão com Deus para perceber as suas mensagens. A pessoa realmente acredita que não consegue, que não adianta, que nunca vai dar certo e fica vida fora se justificando. Nenhum fato ou acontecimento está além da nossa aptidão ou capacidade de lidar com ele. A vida nunca nos apresenta um problema sem que tenhamos a possibilidade de resolvê-lo. Coragem é uma importante capacidade da alma. Ela faz surgir a autoconfiança e faz com que as nossas aspirações e desejos se tornem reais. A espiritualidade superior não quer que sejamos incapazes de tomar decisões, e sim que deixemos brotar os valores inatos que nos pertencem e que busquemos determinação, firmeza diante da vida. Eu não posso, não consigo, não adianta. Aí o amigo ali do lado conseguiu algo desejado, conseguiu um emprego. E eu fico ali me lamentando. Qualquer um consegue vencer suas dificuldades. Basta sair da mentalidade na qual se aprisionou. Para sair, precisa pensar na própria vida. Parar de culpar o outro pelos seus problemas. Ainda temos aqueles que culpam Deus. Né? Ele não se conforma em só culpar o outro, como ele culpa Deus pelas coisas não acontecerem como ele quer. Deus, através das suas leis imutáveis, nos incentiva a utilizar as próprias potencialidades para que nós possamos descobrir a força e a coragem que existe na nossa intimidade. Ele nos chama a cada novo dia para trazer à tona a luz existente dentro de nós. A questão 909 do Livro dos Espíritos pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelo esforço? E a resposta é sim, e algumas vezes por um fraco esforço. É a vontade que lhe falta. Para nos libertarmos destas amarras, precisamos encontrar a voz da alma. Se nos guiarmos usando as leis divinas que estão em nossa intimidade, vamos conseguir liberdade, segurança e coragem para encontrar a solução para
todos os obstáculos do caminho. A nossa mente filtra a realidade e ficamos presos ao nosso pacotinho. Não enxergamos nada além de nós. Ficamos ali sofrendo, vitimados por tudo e por todos. Como não ousamos levantar o olhar, continuamos apenas enxergando o nosso pacotinho e não vamos mudar nunca. Por quê? Porque falta vontade. Ah, mas eu tenho vontade de mudar. Eu quero enfrentar os diferentes problemas e adversidades da vida, mas eu não consigo, nada dá certo. Então, se eu tenho vontade e não está dando certo, talvez eu não saiba o que é a vontade. Para ter vontade, precisa pensar naquilo que a gente quer. Pensou o tempo suficiente a respeito do que você quer para a sua vida? Ficou, através do pensamento, projetando as oportunidades? Foi atrás do conhecimento? Precisa pensar para ter vontade. Precisa ter vontade para ter coragem. O conhecer-se, a autoconsciência, ajuda a compreender que é necessário perceber para acertar, insistir para ter êxito, trabalhar com vontade para alcançar objetivos que deseja, sabendo que o erro faz parte e que será preciso repetir a experiência. É preciso se dispor a perder a ingenuidade para adquirir maturidade, a vivenciar decepções que nascem nas ilusões para compreender a realidade, mantendo coragem de não desanimar, não desistir. É natural sentir medo, vacilar quando precisamos tomar uma decisão, temer os perigos da decisão, é natural, mas esses perigos são muito valiosos para que possamos amadurecer. Precisamos aceitar que errar faz parte do crescimento. Errar é uma necessidade de viver. Sempre que tomamos consciência de nossos erros, chegamos mais perto da verdade. Essa busca ela é individual, ninguém pode fazer por nós. Podemos conhecer tudo na teoria, mas precisamos da prática. É muito fácil na teoria colocar um prego na parede, numa tábua, mas quando vai lá na prática, tu acerta o teu dedo várias vezes. Então, nós precisamos ter coragem de nos entregar à vida. Podemos e devemos respeitar a experiência já vivenciada por aqueles que nos cercam, que desejam auxiliar na nossa busca, e usar a razão para analisar e decidir o melhor caminho a seguir. A verdadeira coragem, ela é utilizar a própria alma como guia. Os grandes missionários da história nos ensinam que não se pode agradar a todos. Vivemos numa sociedade onde a diversidade de opiniões é uma característica marcante. Tem muita gente que no íntimo sabe que errou, que escolheu mal, que confiou em coisas sem sentido, sabe também que naquele primeiro momento a escolha que fez parecia melhor ou até a única a ser feita. Mas, passando algum tempo, percebeu que não é mais. As evidências de que escolheu mal vão se somando a cada dia. Aí surgem alguns movimentos em seu íntimo. E esses movimentos que fazem com que muita gente não mude de opinião. No primeiro momento, é a vergonha de si mesmo, por ter se enganado. Depois é a raiva daqueles que compartilharam do engano. E por último, o medo do deboche das muitas pessoas que vão dizer: "Ah, eu avisei". E é justamente para não enfrentar este conflito que muitos ficam sem mudar, de birra,
só para não dar o braço a torcer. E nesse movimento vem o orgulho atuando com mais força que a coragem. Não podemos ficar parados, nos lamentando pelo ocorrido, apontando culpados, se sentindo vítima, culpando aqueles que estão ao nosso redor, alimentando mágoas e rancores. Coragem para vencer o orgulho, a vaidade. Coragem para vencer e esquecer a reprovação, o deboche dos outros. Para não se culpar pela escolha passada e assumir uma nova postura. Para deixar a humildade dos que reconhecem que erram tomar conta. Coragem não é arrogância ou determinação maldosa. Não é agressividade. Na realidade, é uma certeza íntima que se demonstra. Certeza essa que vem da nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus não precisa de rótulos. Nós podemos ter esta relação com Deus em qualquer religião, em qualquer circunstância. Aquele que deseja encontrar essa força gigante dentro de si, entregue-se a Deus de todo o coração. Não vai nos impedir de quedas, que são parte do aprendizado, mas nós vamos encontrar uma força inexplicável para levantar. E para encerrar, do livro Jesus no Lar. Se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários recebidos na terra. Gratos, irmãos, que possamos fazer bom uso do aprendizado. Irmãos, vamos nos conectar novamente em pensamentos, elevando nossos pensamentos ao nosso Pai de infinita bondade. E agradecemos pelos esclarecimentos obtidos através dessa exposição doutrinária. Fortaleça-nos para seguirmos nessa caminhada evolutiva, tendo como base os ensinamentos do Mestre. Esparge tua luz sobre nosso planeta Terra, dissipando as sombras que ainda existem, e que o amor faça morada no coração dos seus habitantes. Que assim seja.